Aqui você coloca na fatologia, na linha 10, o choque entre a nobreza sem dinheiro e a burguesia sem nobreza. Eu queria que você comentasse isso. E também aqui na linha 14, a zombaria dos novos ricos. Para a gente entender um pouco melhor esse Lupicene. Então, essa nobreza sem dinheiro e burguesia sem nobreza é um problema que também a França passa por esse problema e a Inglaterra, e não vai ser diferente na Inglaterra, né? Você tem essa transição de um pré-capitalismo, onde quem é que tinha dinheiro? Eram principalmente a aristocracia e a população trabalhava para manter essa aristocracia parasitária, porque não trabalhavam, certo? Quando começa esse movimento, né, da Revolução Industrial, começa uma série a modificar o sistema econômico, essa classe social, digamos assim, trabalhadora, que vai implantar essas inovações, esse mercado novo que até então não existia, ela começa a ganhar muito dinheiro. E você começa a ter o quê? Uma nobreza que não está mais recebendo como ela recebia antes, e você tem uma burguesia com dinheiro, mas sem poder político. Então, na era vitoriana, você tem ainda essa transição, que já está bem mais avançada, de tentar conciliar esses interesses. Então, por exemplo, nesse período da era vitoriana, você tem um liberalismo econômico se instaurando. Então, o que os burgueses querem e vão bater o pé para isso? Na não intervenção do Estado em qualquer tipo de política econômica, que é o laissez-faire, não tem intervenção. É isso que vai se propagar. O que a nobreza vai começar a advogar a favor? No paternalismo, no assistencialismo. Claro, porque é uma classe que viveu assim até então, né? Então você tem esse conflito de interesses, né, entre esses dois grupos, nesse período bastante acirrado, de tentar conciliar esses interesses. E aí você perguntou... A linha 15, a zombaria aos novos ricos. Sim. Novo Rich. Então... New Rich, né? New Rich, que caberia na estrangeirismologia. New Sim, Rich. Perfeito. Nesse período, você tem dentro dessa questão, né, de burguesia e aristocracia, o que a aristocracia representa? Representa uma estirpe, né? Um sangue azul, uma linhagem, mas um processo de antiguidade. Uma tradição. Uma tradição. E o que se valorizava? Casas antigas, móveis antigos. Uma casa nova e uma casa com móveis novos não era bem visto. Então, esse autor que eu comentei com vocês sobre a vida cotidiana na Inglaterra, ele vai dizer assim, que uma casa nova não era bem vista, que casa que mostrasse essa estirpe é uma casa com pó. É uma casa que mostrasse esse processo de antiguidade. Por isso que na era vitoriana, eu comento aqui na arquitetura gótica, neogótica, eles... que na verdade são estilos que vão se confrontar também. Olha como uma coisa tem a ver com a outra, né? O estilo arquitetônico com a classe social. O estilo arquitetônico da era vitoriana vai se caracterizar com o quê, né? Com ferro, vidro. Por exemplo, uma ponte. Ponte é ferro, né? É isso que nesse período serão construídas muitas, né? Pontes, estradas, ferrovias. E, ao mesmo tempo, você tem um retorno dessa arquitetura neogótica, que é esse estilo mais medievalista. Então, uma casa que representasse esses valores morais, puritanos, casto, teria que ter um visual mais relacionada ao medievalismo. Então,
quando o novo rico, né, ele começa a se estabelecer e ele começa a se estruturar e ele quer ser aristocrata, enfim, os intelectuais, principalmente o Charles Dickens, ele vai zombar desses novos ricos. Ele vai, enfim, tem caricaturas. Até hoje é assim, né? Até o pessoal hoje começa a ganhar assim. dinheiro, começa a querer ter alguma cultura e aí começa a comprar coisas antigas, né? Obras-primas. E quem não tem, começa a zombar de quem Claro, tem. Olha aí, ó, tá se fazendo, tá querendo ser o que não é. Agora que tá com... Então tinha isso também na época, só que isso era mais assim, os intelectuais é que zombavam. E aí muitos economistas vão falar, poxa, mas são esses caras que estão sustentando a Inglaterra. Né? São esses novos ricos, que muitas vezes eram zombados. E aproveitar, já que a gente está falando de mulher, aí na página 16, Milena, você falar, não sei se eu cheguei depois, eu não sei se você já falou, na segunda linha, o ato de propriedade da mulher casada aprovado pelo parlamento em 1882. Como é que é isso? Isso é assim, ó. Ela ganhou o direito de ficar com a sua propriedade, que já era sua, caso ela se separasse do marido. Olha que avanço. Então, assim, ó, em 1852 ou 3, agora eu não estou me lembrando, mas 1850 e poucos, era possível divórcio na Inglaterra. Em que situação? O homem, caso ele não tivesse satisfeito com a mulher, né, enfim, em caso de adultério, ele podia se separar. No caso da mulher, somente em caso de violência. E nessa separação, só em 1880, enfim, ela poderia ficar com seus bens, aquilo que já era dela antes de casar. Então, parece bobo para nós hoje, mas na época foi um avanço, porque a mulher saía, né, com uma mão na frente, outra atrás, enfim. Inclusive, dentro desse processo que eu estava comentando do processo sexual, enfim, os médicos falavam, olha, a mulher ela tem que dizer sim ao marido. Porque se ela falar não, acontece o divórcio e não sabe por quê. Basicamente era isso que o médico falava nesse período. Cumprir as suas obrigações. Tem que cumprir as obrigações para não ter o divórcio. Não, e no início do século XIX, a Jane Austen denuncia isso, né? Que um dos principais problemas das mulheres é que elas não podiam herdar o patrimônio dos pais, né? Só o primogênito e, no caso, se fosse homem. Se o homem tivesse só filhas, quem herdava as propriedades dele era o primeiro parente próximo que fosse do sexo masculino, né? Binômio utilidade e beleza e binômio realidade e utopia e a relação com a era vitoriana, por favor. Utilidade e beleza, eu comentei um pouco sobre a arquitetura, né, esse conflito que eles tinham entre o novo e o estético. E a realidade, a utopia, é que nesse período começaram a surgir uma série de teorias, de trabalhos, enfim, para tentar entender a realidade. E, obviamente, que eles pensavam assim, puxa, a realidade é assim. Mas qual que seria o ideal? Né? Qual que seria o melhor disso? E, por exemplo, o comunismo é um exemplo de utopia, até certo ponto. Hoje, como não existe, né, nunca existiu, ficou na utopia. Então, claro que quando você vê uma situação, você tenta pensar numa condição ideal. Né? É nesse sentido.